No céu haverá livre-arbítrio? Com esta pergunta, eu inicio a nossa reflexão do dia de hoje. Já faz um tempo que eu estou longe e não estou publicando vídeos, mas eu quero voltar a publicar pelo menos um vídeo por semana, segundo a graça que Deus nos oferece. A paz do Senhor, meu nome é Felipe, né? Sejam bem-vindos ao canal Felipe /um Cristão, ok? Sim, no céu haverá livre-arbítrio. E há 5 pontos que eu queria pôr em defesa dessa resposta. Mas para começar, nós vamos ler Apocalipse 21, 3, 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O primeiro argumento que eu uso, esse próprio texto já implica. Quando esse texto fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, esse texto já está deixando claro que se há lágrima, se há um enxugar, mesmo que este enxugar não seja de forma literal, de passar os dedos nos olhos, de passar um lenço nos olhos, mas seja no sentido de que Deus restaurará a nossa sorte, haverá alegria, haverá paz, né? De forma que todo sofrimento será removido, e se todo sofrimento for removido, haverá então uma alegria. Isso significará como se estivesse enxugando de forma, né? Ou seja, é uma frase não literal, mas que implica uma realidade que será literal. Aí alguém pode contra-argumentar e dizer que se Deus removerá todas as coisas que causam dor, por acaso a consciência não é uma delas, né? E esse texto que nós lemos, eu digo que esse texto justamente por dizer que Deus enxugará, já implica em si, nas suas entrelinhas, a realidade da consciência. Então, sim, haverá consciência, né? E não, o texto não diz, não pode significar que se Deus tira tudo, quer dizer que Deus tira a consciência. Porque a consciência traz para nós a memória das coisas que aconteceram. Mas a alegria, o gozo, a satisfação, o prazer de estar lá na presença de Deus será transbordante e abundante mais, de forma que essas coisas, em um certo sentido, serão sufocadas. Mas não quer dizer que elas serão apagadas ou anuladas. Deus não promete anular a nossa mente, zerar a nossa mente e começá-la do zero. E aí vamos continuar e eu vou voltar a bater nessa tecla. Apocalipse 7, 14 a 17. Fala a mesma coisa. Diz assim: respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro está no centro do trono. Será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Havendo consciência de quem são, de quem foram
e do estado em que estão agora, né? O estado, né? Glorificado, né? Vamos ler mais um texto para corroborar isso. João 17, 24. Esse texto, ele traz algo muito significativo, né? Este texto fala que Jesus há de nos mostrar ou de compartilhar conosco segredos e coisas que existem lá na eternidade que nós não sabemos, né? Vê aqui Apocalipse João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, né? Contemple a glória do Senhor, né? O texto não fala isso, mas eu sinto em liberdade de entender que neste texto a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quando nós lemos, vamos ler na outra Bíblia, a João Ferreira de Almeida, ela vai trazer uma ideia um pouco diferente, que dá uma corroboração nisso que eu terminei de falar, sobre que o Senhor há de nos mostrar e nos compartilhar, nos comungar segredos, né? Então essa glória não é simplesmente o resplendor dele ser Deus, mas das coisas que Deus faz e que Deus tem feito, porque como disse Jesus, meu Pai trabalha até agora, então Deus continua a criar as coisas como um criador que Ele é. Desculpe, eu me equivoquei um pouco. O texto não fala muito diferente, não. Ele diz assim, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu entendo que esse texto, ele traz uma ideia de que o Senhor há de nos mostrar a sua glória, ou seja, como disse João no capítulo, na sua carta, no capítulo 3, que diz assim que não sabemos como ele é, mas sabemos... vamos ler. João, primeira carta de João, diz assim, capítulo 3, versículo 2. Mas, amados, agora nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, né? Esse texto aqui remete ao texto de João que nós terminamos de ler, porque o Senhor há de nos mostrar a sua glória, há de nos mostrar como ele é, né? Mas eu creio que ele há de nos mostrar também aquelas coisas que tem lá no céu, né? Então eu entendo esse texto como algo que sim, para o Senhor nos mostrar a sua glória e para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos haver um conhecimento e um reconhecimento. Isso implica a necessidade de consciência. Sem consciência, não poderemos reconhecer e conhecer o que nos será revelado na eternidade, e nem poderemos desfrutar dos prazeres celestiais. O estado de consciência implica numa livre escolha, pois a consciência conhece e reconhece os caminhos. Logo, não havendo livre-arbítrio, não há consciência. O segundo ponto que eu queria pontuar aqui é argumentado que se houver livre-arbítrio, haverá pecado, pois o homem tenderá ou poderá fazer a escolha do pecado. Sim, se há livre-arbítrio, há possibilidade de escolha entre o bem e o mal. Só na parte da possibilidade de escolha entre o bem e o mal, eu concordo. No entanto, o texto de Apocalipse, capítulo 21, 3 e 4, diz que no céu não entrará coisa nenhuma, assim, no céu, na Nova Jerusalém, na morada dos santos, na morada nossa na eternidade, não entrará coisa nenhuma que contamine, né?
Diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nelas jamais entrará algo impuro, nela, na Nova Jerusalém, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nada impuro, nada que contamine, nenhum pecado. Embora tendo livre-arbítrio poderemos fazer escolhas, a palavra de Deus mostra que nós não faremos esta escolha. Eu acho que a garantia da palavra de Deus e do conhecimento de Deus sobre a eternidade, o que Ele fala para nós é mais do que suficiente. É documento que não pode ser revogado, nem mudado. Mas, então deixa claro, em Romanos 3, versículo 23, né, nós lemos lá que fala que todos os homens, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, fala que isso que é mortal se revestirá da imortalidade, e que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade lá na eternidade. Quando nós formos arrebatados para ir de encontro com Deus, nós seremos transformados. Os nossos corpos serão transformados. O que isso quer dizer? Diz que teremos nossos corpos restaurados e revestidos da glória de Deus, de incorruptibilidade. Em outras palavras, o homem terá a sua natureza restaurada e melhorada. Restaurada como? Como a natureza de Adão antes dele pecar. E melhorada como? Ela será revestida de incorruptibilidade, revestida de uma glória e de um poder de Deus para não se corromper. Serão corpos como o corpo glorificado de Cristo. Por isso João fala que assim como ele é, nós o veremos. Logo, a corrupção ou a depravação, a inclinação pecaminosa será tirada dos nossos corpos. E nossos sentimentos e pensamentos não serão mais motivos nem tentação para que nós pequemos. Aí vem o quarto ponto. Haverá consciência do que passou e do presente. Teremos tal consciência do que é o pecado e de suas mais trágicas e malignas consequências, e teremos consciência da santidade e dos seus infinitos benefícios, de posse da consciência do que é o pecado e de suas consequências, do que o pecado causou, porque todos os que estarão ali na Nova Jerusalém são pessoas que já terão passado por essa vida, que já terão pecado, exceto as crianças, né, que foram arrebatadas, ou as pessoas as crianças que morreram ainda no ventre, ou que morreram ainda de forma na idade da consciência, da inocência. Mas os demais, todos serão pessoas que já passaram por uma vida de pecado, que já viram com seus olhos, já ouviram com seus ouvidos, muitos já provaram na carne as consequências e do mal, né? E eles terão a consciência disso. Eu penso que a consciência das coisas passadas será motivo para que nós não pequemos, né? Alguém poderia dizer, não, nós não teremos memória das coisas passadas, nós teremos consciência das coisas passadas, sim, para que nós não repitamos elas no futuro. E haverá um acréscimo, além de nós termos essa consciência, além de nós termos também a nossa natureza restaurada, ou seja, a nossa natureza não estará puxando mais para o pecado. E além de nós termos, estaremos livres da tentação dos demônios, né? Livre das tentações do ambiente de tentação que é exposto aqui no mundo, que jaz no maligno, né? Estaremos livres também deste ambiente de tentação, né? No estado atual de glorificação que nós estaremos, eu não consigo conceber que mesmo assim haveremos de pecar.
por termos a capacidade de escolher. Né? Eu não consigo conceber isto. Né? Eu penso que haverá esse limite moral na nossa consciência por causa dos nossos, de nós sabemos do que aconteceu. Sim, eu creio que haverá uma certa memória das coisas passadas, mas não para lamentar, não para angustiar, não para choramingar, não para sentir tristeza, mas simplesmente para prevenir do mal. Eu creio que a memória de remorso, a memória de angústia, a memória para pesar o coração, essa memória não haverá memória das coisas passadas, mas memória para consciência, para não escolher o caminho, como a palavra de Deus sempre nos faz, né? Lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, temos que ter consciência do que aconteceu com ela, para que nós não façamos a mesma coisa, né? Quando fala que a gente tem que lembrar, olhar para aqueles israelitas, né, que pecaram e ficaram prostrados no deserto, que tentaram a Deus, né, para que nós não repitamos nossa erro. E quinto, a glória de Deus. A presença de Deus inspira temor e santidade. Isso acontece até com os anjos que estão diante dele. Os próprios anjos tampam os olhos e os pés para poder estar diante do Senhor, né? Em Apocalipse 6, 1 a 7, eles tampavam os anjos e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? E até o profeta se abominou, quando Pedro também viu que Jesus era Deus. Pedro também se abominou, ele viu como era miserável, né? Apocalipse 21, 23 nos mostra que a glória de Deus resplandecerá sobre toda a santa cidade, né? Estaremos sempre expostos a esta glória que causa temor e que inspira santidade. Então são esses 5 pontos que eu pus aqui, e creio que sejam mais que suficientes, não para convencer quem pensa o contrário, mas para expor a minha posição, ok? Fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe, né? E se tem alguma dúvida, né, sobre alguma coisa que eu falei aqui, escreva no comentário, nós estaremos tirando a dúvida, né? E se for algo assim muito importante, com certeza será importante, mas se for algo que a gente que possa render um outro vídeo mais explicativo, aí além de responder no comentário, também estarei postando outro vídeo, ok? Trazendo um esclarecimento a mais. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.